Salve players, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Johnny aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a banlist que nós vamos ter de Dragon Ball. Ela vai sair na quinta-feira, dia 12/6, né? E eu marquei aqui no meu amigo caderno algumas cartas que eu tenho uma previsão, né? Ou uma teoria que podem ser banidas ou limitadas. Então, se você gosta do conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro dos vídeos e das novidades do canal. Estou com a meta de bater 300 inscritos esse ano. Vocês vão me ajudar muito a bater essa meta, né? E bora pro vídeo falar de Dragon Ball, falar de banlist, vamos ver como vai ficar o meta. Bom, e logo de início nós sabemos que nós temos dois decks que já estão na mira aí, né? Que são decks que estão topando muito lá fora, que é tanto o Majin Buu e o Goku Anjo, né? São decks aí que são decks bem fortes no formato. Ambos são decks tecnicamente agro dentro da mecânica que os decks têm, né? E eu separei aqui algumas cartas, né, pra gente estar falando sobre esses decks que provavelmente vão ser cartas que vão tomar lista, vão dar uma nerfada nesses dois decks, né? E também falar de cartas que podem ser tanto banidas ou limitadas no formato. Vamos começar pela cor azul, né, que hoje é a cor mais forte do jogo, né? Assim como em outros card games também. De azul com certeza a Pilaf vai tomar lista. Pilaf ele é uma staple azul barata, né? E é uma carta muito boa porque ela pode rodar em qualquer deck azul, né? O efeito do Pilaf é o seguinte: quando ele entra no play, se você tem 7 ou menos cartas na sua mão, você pode pegar uma carta de custo 1, né, da sua drop que tenha a tipagem Early, né? E você adiciona essa carta à sua mão. Só que você pode pegar ele mesmo, então você pode ficar reciclando o Pilaf. Então você faz um loop infinito com ele, né? E você pode pegar outras cartas de tipagem Early, né? Então o Goku Anjo, basicamente o deck inteiro tem a tipagem Early, né? Tipo 90% das cartas são tipagem Early. E você pode pegar outras cartas também, né? E como ele pega qualquer coisa, né, da tipagem Early, e tem muita coisa dessa tipagem no azul, então ele é meio que uma staple genérica de azul, então com certeza ele vai tomar ban, né? Até para diminuir uma força, né? E para dar uma freada, né, nesse looping que tem na cor azul. Então ele é certeza que vai tomar ban. A segunda carta que, na minha opinião, o pessoal estava comentando bastante, pode tomar ban, é a extra, né, do Goku Anjo, que a pessoa chama de cabelinho, né, mas é a Hair. O efeito dela, se você tem 3 cartas com Satan City, você dá draw 3 e coloca uma carta no topo do seu baralho. Então você compra 3 cartas e arruma o topo. Como com o seu líder, que é o Goku Anjo, quando ele está no Awakening, você compra 2 cartas e coloca uma no topo, então você sempre está arrumando o seu topo para você estar ativando efeitos do deck, né? Que você tem que ficar flipando o topo para ir ativando os efeitos das cartas. Então, provavelmente ela também vai tomar lista, né? Porque draw 3 é absolutamente ridículo, né? Outra carta que pode ser que tome lista, né, é o Sharpener, porque o Sharpener, quando você revela o topo do seu baralho e é revelado um Satan City, você reduz em 1 o custo da sua próxima extra. Então, se você fizer cartas de custo 1, a sua próxima extra sai de graça. Então isso também é muito forte. Pode ser que ele também tome lista, né? Ele eu não tenho 100% de certeza, seriam mais as outras duas, né? E cartas que talvez sejam limitadas a 1, né? Porque geralmente o padrão Bandai ou ele bane ou ele limita a 1, né? Seria a Videl de custo 2, né? Que ela também roda em Satan City. Quando ela ataca, se você tem 7 ou menos cartas na sua mão, você pode pegar uma carta de custo 3 ou menos, né, de sua drop para sua mão, se eu não me engano, tipagem ele também, né? E também o Gohan C4. O Gohan C4, quando ele entra, se você tem 7 ou menos cartas na sua mão, você escolhe 2 cartas do combo do adversário de custo 3 ou menos e volta ambas para o fundo do baralho, né? Então também é uma carta que pode ser que seja limitada a 1. De azul, creio eu que essas são as cartas por serem cartas mais antigas, né? Das coleções novas que saíram da FP05 e da FP06, eu acho que não vai ter nada que tome lista de azul, né? Mas não dá para saber. Mas essas são as cartas que, na minha opinião, tem o maior alvo dessa cor. Próxima cor que a gente vai comentar é a cor amarelo, que amarelo também está bem presente no meta. Com certeza vão ser cartas do deck de Majin Buu, né? Como o Buhan, por exemplo, porque o Buhan ele é uma carta que você faz o oponente descartar e você dá um draw, né? Então é uma carta muito forte. Provavelmente ele vai tomar lista, ele vai ser banido, né?
Tem o Babidi também, que o Babidi entra, quando ele entra você pode descer, né? Outro Majin Buu, então ele também pode ser alvo de lista. Não sei se os dois vão ser banidos, mas pode ser que seja um ou o outro, né? Se banir uma dessas duas cartas é ok, o deck ainda fica jogável, né? E o Majin Buu custo 3, né? Que levanta, né? Que quando ele ataca, você dá kill em uma carta do seu campo, ele levanta, né? E também ele bate 30k por ser um custo 3, então ele bate muito alto, né? Pode ser que ele também seja banido ou, né, limitado. E cartas que creio que podem ser limitadas pode ser a Bulma, né? Porque a Bulma, ele tem o mesmo conceito do Pilar, ela fica reciclando as suas extras, então você resta a Bulma, não quando one play, então você resta a Bulma, você pega uma extra da sua drop para sua mão. Então decks como o Vegeta Amarelo abusam muito desse efeito, pode ser que ela seja limitada a 1, ela sendo limitada a 1 o deck fica ok, ainda fica jogado, né? Essas são as cartas de amarelo. De verde, eu creio que só o Android C4 vai tomar lista, tá? Porque ele entra, você diz rampa 2 e rampa 3 em pé, isso é completamente quebrado, por mais que você rode essa carta no deck de Android, ainda assim, Android fica muito forte, é um deck que tem muita força no meta, qualquer coisa genérica que sai entra no deck, né? Principalmente bichos grandes como o Broly, por exemplo, o pessoal tá usando o Broly no deck de Android. Então eu acho que se der um banir ou limitar, acho que fica ok, né? Ainda vai jogar. O Nappa talvez seja limitado, não sei se ele vai ser limitado ou não, porque ele entra, rampa uma e ele bate 30 mil, ele entra batendo, tem a condição de você ter um Vegeta, mas se você rampar ele bate, então é uma carta também que pode ser que seja alvo de lista. E o Goku Nameku Secreto. Por que o Goku Nameku Secreto? Porque ele está sendo usado no Broly, né? E como azul e amarelo vão tomar um hit muito forte, provavelmente nessa lista, então talvez o Nameku também entre nessa banish, sendo restrito a 1 ou a 2 cópias. Como eu uso deck de Nameku, eu preferia que ele não tomasse lista. Mas como eu sei que ele também roda em Android, por ser genérico, como ele roda no Broly, entendeu? Como ele roda em outros decks verdes, provavelmente vai rodar no Giblet, talvez ele acabe sendo irritado também. Tomara que não, né? Espero que não, mas vamos ver como vai ser na quinta-feira. Bom, de vermelho, sendo bem sincero, talvez o Mui, o Goku Secreto, seja limitado a 1 não, ou a 2, porque ele é a carta mais forte do vermelho no momento. Por mais que você tenha Jiren C4, por mais que você tenha Gohan, que são cartas que são ok, o vermelho não está bem no meta, não é uma cor que sumiu lá fora. O único deck que a gente vê topando tanto lá fora e aqui é Jiren, da cor vermelha, então não acho que no geral o vermelho está sendo um problema para o metagame, né? E talvez o Glory, porque o Glory no deck de Daima, ele tira 5 mil de líder e bate 2 vezes. Então, na minha opinião, acho que de vermelho são as duas únicas cartas que podem tomar algum alvo na lista. Fora isso, eu não sei se outras cartas, como alguma extra, campo, ou as cartas que eu citei podem tomar lista, né? São mais essas duas. E para finalizar, a nossa última cor, né, seria o preto. Do preto eu tenho 3 cartas que podem ser que sejam tomadas listas ou que sejam limitadas. O Rio do C2, pelo combo do Baby, porque o Baby é o deck preto mais forte do jogo atualmente. Se limitar ele a 1 ou ele ser banido, dá um hit bacana no deck do Baby. E o combo, se for limitado a 1, ok, ainda vai jogar. O Goku Super Saiyajin 4, que é o secreto, talvez tome lista, porque ele é uma staple preta muito forte, né? E dependendo se ele tomar lista, pode ser que tragam outra staple forte para preto. Não sei, opinião minha também, vocês deixam nos comentários o que vocês acham, se o Goku Super Saiyajin 4 deve tomar lista ou não, né? E o Trunks custo 2, que é o que dá proteção, né, para os bonecos pretos, querendo ou não, se tem uma proteção ali, como ele, como o Gohan, dá uma atrapalhada no turno do cara, mas eu também não sei se ele tomaria lista, né? Acho que de preto, o combo mais forte seria esse do Rio do medo, né? E visando que as cartas que na última banlist não foram cartas de SR para cima, teve a Careful que foi limitada a 1, né? Mas fora isso, as outras cartas foram banidas por todas de realidade baixa. Então, se baseando na primeira lista que o jogo teve, essas são as minhas teorias do que pode ser banido, né, na quinta-feira, no dia 12. Bom, galera, deixa nos comentários o que vocês acham dessas cartas, se são cartas que realmente devem tomar lista, se tem outras cartas que eu não citei no vídeo, deixe nos comentários, beleza?
Bom, esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre a banlist, sobre a minha teoria de cartas que podem ser banidas no formato. Deixe seu like, se inscreva se você curtiu do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Vamos ver como vai ser na quinta-feira. É isso, galera, abraço a todos, vamos que vamos, regional tá aí logo logo, tem vídeos do regional, então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!